trabalho de parto. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos acompanhar uma mulher em trabalho de parto, desde os primeiros centímetros até o nascimento do bebê, certo? E vamos analisar tudo o que acontece nesse caminho, né? Ou seja, os movimentos do feto, as condutas, quando é normal e quando precisa intervir, inclusive utilizar o fórceps, ok? Então, é aula para pensar aí como obstetra. E o mais importante, nós vamos dar as principais dicas que você precisa para acertar a sua questão na prova. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, começar com o mecanismo do parto, ou seja, como é que o bebê vai nascer. Então, uma perguntinha aqui para a gente abrir a aula, né? Ó, se o canal de parto é uma curva com obstáculos, imagina a curva com obstáculos, o que o bebê precisa fazer para atravessá-lo? Então, vamos aqui pensar aqui nesses marcos, ou seja, os tempos principais. O primeiro é o quê? É a insinuação, a parte mais baixa aí do polo cefálico, tá certo? Vai chegar ao estreito superior da pelve, tá certo? Ou seja, o diâmetro aí biparietal, né, vai se alinhar aí com a pelve. A primeira fase é a insinuação. Depois vem o quê? A segunda fase seria a descida, outro marco aí, onde o feto vai avançar pelo canal. E a fase 3 seria aí o tempo 3, o marco 3, o desprendimento, onde sai a cabeça fetal. E 4 seria aí a restituição, seria a rotação da cabeça para alinhar com os ombros. A cabeça passa, depois alinha com os ombros. Tudo bem? Esses são os tempos principais, os marcos da descida do bebê. Tá bom? Existem também os tempos acessórios, que são as manobras do feto. Então, a primeira é o quê? Botar o queixo no peito, tá certo? Que é a flexão, onde você tem aí o diâmetro suboccipitobregmático, tá certo? Você tem a rotação interna, onde a face do bebê vai girar para trás do pubis, tá certo? É uma maneira fisiológica. Tem a deflexão mais rotação externa, onde a cabeça se estende, certo? Fazer extensão e gira lateralmente. E o desprendimento dos ombros, que é o primeiro anterior, né, e depois posterior. Então, nós temos os marcos principais, os tempos principais, insinuação, descida, desprendimento e restituição. E os tempos acessórios seriam flexão, rotação interna, deflexão mais rotação externa e o desprendimento dos ombros. Então, a dica prática aqui para fixar. O bebê entra de lado, gira, baixa a cabeça, escorrega para fora e depois se alinha de novo com o corpo. Ou seja, é uma dança aí milimétrica. Tudo bem? Então é importante a gente lembrar isso para a prova, os tempos principais e os tempos acessórios. Vamos falar agora um pouquinho sobre as fases clínicas do parto, ou seja, o que fazer em cada uma, ok? Então, primeira fase é o que? A dilatação. Tudo bem? Então, a fase de dilatação vai do início do trabalho de parto até a dilatação total, que são 10 centímetros. A gente vai fazer um toque vaginal para avaliar essa dilatação a cada 2 ou 4 horas, certo? Lembrando, pessoal, para a sua prova, amniotomia não é rotina, certo? O que a gente tem que fazer nessa fase de dilatação é monitorar as contrações, a dilatação e o bem-estar fetal. Tudo bem? A segunda fase seria aí o período expulsivo, onde existe a dilatação total até a saída do bebê. Aí você tem algumas técnicas de assistência. A hands-on e a hands-off. A hands-on seria aí uma proteção perineal ativa, tá certo? Então você vai protegendo ali o períneo. E a hands-off, você não toca, você deixa evoluir. Então tem essas duas técnicas de assistência. Ok? Então, ó, se o bebê está no canal e parou de descer por 1 hora, o que pode estar acontecendo? Isso é importante aí para a sua prova, certo? De novo, ó, se o bebê está no canal e parou de descer por 1 hora, o que pode estar acontecendo? É a chamada desproporção céfalo-pélvica, ou também chamada distócia funcional. O
A terceira fase clínica do parto é o secundamento, que é a saída da placenta. O que a gente tem que fazer? Existe a técnica do clampeamento tardio do cordão, ou seja, após 1 minuto. A manobra do pescador, importante para a sua prova, que é a tração suave aí do cordão com a contração uterina, certo? Vai puxando ali, vai puxando uma rede de pesca, certo? E a manobra de Jacob, tá bom? Que é a rotação da placenta se for membranosa. Você vai rotacionando aí a placenta. O quinto período clínico, a quinta fase clínica aí seria o quê? O quarto período seria chamado de quarto período. É simplesmente chamado de quarto período. E o que acontece? É a primeira hora após a saída da placenta, onde o foco seria a prevenção e controle da hemorragia. Você tem que observar sangramento ativo e usar, se necessários, uterotônicos, como a oxitocina. Tudo bem, pessoal? Então, aí, relembrando aí essa parte aí, as fases clínicas de assistência do parto, lembrar para a sua prova. Vamos falar agora sobre o partograma, como acompanhar o progresso. Então, o normal é o quê? É uma dilatação maior ou igual que 1 centímetro por hora. Fácil de decorar, 1 centímetro a cada hora, certo? E você tem aí o triângulo do partograma, seria a dilatação inicial, certo? A linha de alerta e ação vai indicar uma lentidão ou parada. Lembrando que os distúrbios comuns é a discinesia uterina, que são contrações ineficazes, e a desproporção cefalopélvica, que seria a parada da progressão mesmo com boas contrações. Então, pessoal, se o partograma mostrar dilatação, né, parada, né, ou seja, parou a dilatação, com contração eficaz, ou seja, está contraindo bem, mas parou a dilatação, o que você pensa? Numa provável que desproporção, tá certo? Então, a gente tem que avaliar a via de parto, que é a desproporção cefalopélvica. Ok? Tudo bem, pessoal? Aí é muito importante para a gente lembrar para a sua prova. Vamos falar um pouquinho sobre fórceps. Então, ó, quando e como usar. Então, aqui um quiz rápido com vocês. Vamos lá. Você pode usar fórceps, tá certo? Em qualquer parto com sofrimento fetal. E aí? Pode ou não? De novo, você pode usar fórceps em qualquer parto com sofrimento fetal. Vamos falar aqui um pouquinho? Bora. Ó. Condições obrigatórias para uso do fórceps. O que a gente tem? Colo uterino totalmente dilatado, bolsa rota, apresentação cefálica conhecida, cabeça insinuada, numa estação maior ou igual que mais 2, pelve uma pelve, você tem que ter uma pelve proporcional, e reto e bexiga esvaziados, certo? Então, condições obrigatórias para o uso do fórceps. Colo uterino totalmente dilatado, bolsa rota, ou seja, tem que estar tudo ok, né? Está bem dilatado, rompeu já a bolsa, você tem que ter uma apresentação cefálica, a cabeça tem que estar insinuada, a pelve tem que ser uma pelve proporcional e tem que estar com reto e bexiga esvaziados. Tudo bom? Tipos de fórceps. A gente tem um fórceps de Simpson, certo? Que a indicação principal é a rotação anterior, ou seja, a cabeça baixa. O de Piper, que é o parto pélvico, ou seja, para a cabeça. Tudo bem? Então, Simpson é a rotação anterior, cefálica baixa. Né? O Piper PP, parto pélvico, para a cabeça. Tá bom? E nós temos também o fórceps de quê? De Kieland. Tá bom? Onde você tem a variedade aí transversa, que é o mais diferentão aí. Lembra dos Simpsons aí com a cabeçona, rotação anterior, o Piper PP, palvo pélvico, e o Kieland aí seria uma variedade mais diferente, a variedade transversa. Lembrando que o Simpson é o mais usado, certo? Mas lembrando que ele é contraindicado na posição transversal. Posição transversal é de Kieland. Tudo bem, pessoal? Então, aqui são as principais dicas que a gente leva para a prova. Né? Não esqueçam de fazer as questões para vocês se testarem e aprenderem com as questões. Então, vou fazer aqui um quiz final, rapidinho. Qual é o primeiro tempo do mecanismo de parto? Qual? Escutei não. Isso, insinuação.
quais são os tempos acessórios. Lembra lá os tempos acessórios? Flexão, rotação interna, deflexão, rotação externa e ombros. Pessoal, se eu tiver uma dilatação parada, mas com uma boa contração, o que eu tenho? Desproporção céfalo-pélvico. Um fórceps usado no parto pélvico, PP, Piper. E em que fase ocorre a dequitação da placenta, da placenta é o secundamento. Então, aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Valeu!